Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer três deles, alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham a seguinte propriedade: o número central deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Temos aqui a figura da prova que explica para a gente o que significa isso que está escrito aqui. Ó. Temos esse quadro aqui, lembra até um quadrado mágico um pouco. E qual que é a propriedade que ele tem? Esse número que está no meio aqui, por exemplo, esse 11, ele é a média aritmética dos números vizinhos. Ó. 11 é 19 mais 13 dividido por 2. Isso acontece com todas as possibilidades de soma na horizontal, vertical ou diagonal. Então temos 3 aqui na horizontal, 3 na vertical e 2 aqui na diagonal. Então no total vamos ter 8 médias aritméticas que estão indicadas aqui. Essas 8 médias, então, fazem essa propriedade do nosso quadrado, que seria uma espécie de quadrado mágico, só que com outra propriedade, né? Então, por exemplo, 14 é 19 mais 9 dividido por 2, igual está escrito aqui. Então, em vista dessas propriedades, vamos resolver esta questão. Item A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Vejamos aqui. Sabemos que o número que está no meio é a média aritmética do número do canto, né? Então, esse número aqui do meio a gente sabe descobrir, não sabe? Tem esse 2 aqui, o 14 aqui. Se a gente fizer a média, vai descobrir esse. Então, ó, 2 mais 14 dividido por 2 vai ser 16 dividido por 2, que é 8. Portanto, o número aqui no meio vai ser 8. Agora, veja aqui, nessa coluna aqui, nessa vertical aqui, temos 2 e 10 e tem outro número aqui que a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que a média aritmética de 2 com este número aqui tem que ser 10. Então vamos supor que esse número aqui é x, tá? Que esse aqui vale x. Então o que a gente sabe que 2 mais esse número aqui que a gente vai chamar de x, tudo isso aqui dividido por 2, porque é a média aritmética, tem que dar esse número do meio, que é 10. Então a gente sabe que o x corresponde a fazer 2 vezes 10, que é 20, menos, o 2 está somando aqui, vai subtrair, menos 2. Então isso vai ficar 20 menos 2, 18. Portanto, o número que está aqui vai ser 18. Então observe que quando a gente quer descobrir esse número aqui, não o do meio, o número que vai estar aqui vai ser justamente 2 vezes o do meio, menos o de cima. E a mesma coisa aqui. Se a gente quisesse descobrir esse número 2, esse 2 é justamente 2 vezes 10, que é 20, menos 18. Agora que nós já sabemos essas duas, vamos ver aqui, a gente pode descobrir esse aqui da diagonal, porque a gente sabe o 14 e o 18. Esse número aqui vai ser a média aritmética de 14 com 18. Ó. 14 mais 18 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Portanto, aqui no meio temos 16. Agora ficou mais fácil, né? A gente sabe achar este, né? Então, a gente vai usar aquela mesma técnica que a gente usou aqui, né? Quem que é esse número aqui? Esse número aqui vai ser 2 vezes o do meio menos o do canto. Então, 32 menos 10, 22. Igual a gente fez aqui. 2 vezes do meio menos do canto. Vamos aplicar a mesma música aqui, ó. Quem que vai ser o número daqui de baixo? Vai ser 2 vezes o meio, 2 vezes 16, menos o canto, que é 8. 32 menos 8, 24. E finalmente aqui você escolhe agora, temos 3 possíveis médias aritméticas para fazer. Vamos fazer, por exemplo, essa aqui da diagonal, né? Então aqui vai ficar quanto? De novo, 2 vezes o do meio, 2 vezes 16, 32, menos 2, 30. Portanto, esse aqui vai ser o tabuleiro preenchido e você pode observar que todas as 8 linhas, né, de linhas horizontais, diagonais e verticais, elas vão obedecer à regra da média aritmética. Vamos agora para o próximo item. Item B. Preencha o quadriculado abaixo, seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Vamos tentar adotar aqui a mesma estratégia do item A. Então, como que eu posso fazer? Eu posso, então, tentar descobrir um termo sabendo outros dois. Só que olha que em cada linha e coluna e diagonal, você sabe um termo. Tem 2 que a gente não sabe. Então,
a gente não consegue fazer a conta direto igual no item A. Temos que adotar outra estratégia. Bom, a gente reparou quando está fazendo o preenchimento daquele quadriculado que quando a gente quer descobrir o número do canto, esse número do canto aqui é 2 vezes o meio menos este. Ou então esse número do meio é a média aritmética dos dois números dos cantos. Vamos então chamar um dos números, por exemplo, aqui de x. Nós queremos saber o valor de x. Para isso, vamos tentar descobrir o que a gente consegue fazer. Vamos preencher as outras casinhas com base nesse valor de x. Bom, essa casa aqui a gente sabe o valor, né? Porque essa aqui vai ser 2 vezes a do meio menos o canto, aquela regrinha. Então vai ser 2 vezes x menos 9. Vai ser essa casa aqui. E agora, essa casa aqui, a gente também já sabe descobrir, né? A gente sabe que é 2 vezes a do meio menos o canto. Então vai ficar 2 vezes a do meio, então é 2 vezes 2x menos 9, menos a do canto, que é 20. O que vai dar isso? Vai dar 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 9 menos 18, menos 20. Isso aqui então vai dar 4x menos 18 menos 20, menos 38. Bom, agora a gente sabe aqui o do 7. Aqui a gente sabe pegar essa casa aqui, né? Que casa vai ser essa? Vai ser 2 vezes o meio menos o canto. Então vamos de novo. 2 vezes 7 menos o canto. O canto é quanto? 4x menos 38. Então agora vamos fazer essa continha aqui. 2 vezes 7, 14, menos 4x, e aqui vai ficar menos com menos, mais. Então, mais 38. 38 mais 14 vai ser 52. Isso aqui vai ficar 52 menos 4x. Agora, de novo, nós podemos fazer aqui também. Vamos descobrir que casa é essa. Qual é essa casa? Esta casa aqui, a gente sabe que é 2 vezes 9 menos o canto. Só que, olha, o nosso objetivo é descobrir o valor de x. E assim que a gente descobrir o valor de x, preencher o quadriculado com números. Então, veja, com o preenchimento que a gente fez, veja que depois que eu coloquei 52 menos 4x, eu preenchi essa diagonal. E todas as somas, elas devem obedecer à regra da média aritmética, todas as linhas, né? Então, quem que é x? O x, que está aqui no meio, ele é a média aritmética de 20 com esse número que está aqui em cima. Então, ele vai ser 20 mais esse número aqui de cima, que é 52 menos 4x. Tudo isso dividido por 2, que é a média aritmética, né? Opa! Então, nós obtivemos uma equação de primeiro grau em x. Se a gente resolver ela, nós sabemos o valor de x, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes o x passa multiplicando aqui, 2x é igual a 20 mais 52, 72. 72 menos 4x. Então, isso aqui vai ficar, menos 4 passa somando, 6x igual a 72. Portanto, isso significa que o x vale 72 dividido por 6, que corresponde 12. Portanto, a gente descobriu o quê? Que o valor de x é 12. Vamos então reescrever esse quadrado aqui, colocando 12 no lugar de x? Então, aqui no nosso quadrado, o número central é 12. Podemos preencher igual aos outros, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes 12, 24. 24 menos 9, 15. Então, aqui vai ser 15. Agora, a gente descobre aqui, né? 4 vezes 12 vai ser 48. 48 menos 38 vai ser 10. Agora, a gente descobre aqui, né? 7 e 10 eu quero descobrir aqui. Então, esse número aqui vai ser 2 vezes o meio, 14 menos 10, que é 4. De novo, agora aqui. Que número que é aqui? 2 vezes o meio, 2 vezes 9, menos 4. Então, vai ser 14. E aqui no meio, 2 vezes 12, 24, menos 7, 17. Portanto, este aqui é o quadriculado preenchido seguindo as mesmas regras, de acordo com
esse quadriculado inicial. Item C. Qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo após Gabriel terminar de preenchê-lo? Vejamos, aqui nós não queremos preencher todo o tabuleiro, esse quadriculado. Nós queremos a soma de todos os números. Então veja, aqui o único número que a gente consegue descrever é o que está aqui no meio, né? Porque ó, se aqui é 14 aqui é 30, esse meio é a média aritmética de 14 com 30. Então aqui vai ficar 14 mais 30 dividido por 2, vai dar 44 dividido por 2, que é 22. Então aqui no meio temos 22. Agora observe, vamos tentar então, agora que a gente sabe que esse número do meio é 22, tentar entender como que é feita a construção geral desse quadriculado. Então nós vamos pegar aqui esse mesmo quadriculado sem números. Vamos denominar de x o valor da casa central, tá? Observe que esse x, ele vai estar no meio de várias somas. Ele vai estar no meio dessa média aritmética dessa diagonal, dessa aqui e dessa aqui, ou seja, de 4 linhas. Então vejamos, se a gente chama essa aqui de A, vamos nomear esse aqui de A, esse de B, esse de C, esse D, E, F, G e H, observe o seguinte, que o X corresponde à média aritmética de A com H, aqui nessa diagonal. Então, quer dizer que A mais H dividido por 2 é igual a X. Da mesma forma, na outra diagonal, C mais F dividido por 2 é X. Então, C mais F dividido por 2 também é x. Mas também, a gente já tinha observado aqui em cima também, ó, b mais g dividido por 2 é x. b mais g dividido por 2 é x. E também d mais e dividido por 2 vai dar x. Então, d mais e dividido por 2 corresponde a x. Eu quero a soma dos 9 números. Tá bom, o que é a soma dos 9 números? É A mais B mais C, somar as 9 casinhas, né? Mais C, mais D, mais o E, mais F, mais G, mais H, mais X. Bom, eu tenho toda essa sopa de letrinhas e vamos tentar entender agora qual que deve ser essa soma. Bom, aqui em cima, olha só, veja que eu tenho a letra a letra H, a C, a F, a B, a G, a D e a E. Olha, cada uma aparece aqui exatamente uma vez, não é? Ó, A, H, C, F, B e G, e D e E, e o X. Portanto, o que acontece? Essas fórmulas aqui de cima que a gente obteve a partir desse quadriculado nos dizem o quê? Que 2 vezes X é A mais H, então a gente sabe que esse mais esse vai dar 2x. A mais H é 2x. Aqui, C mais F dividido por 2 é x. Portanto, 2x é C mais F. Então, C mais F também é 2x. Vou deixar aqui de outra cor para a gente perceber. Ó. C mais F, 2x. A mais H, 2x. E agora, vamos repetir de novo. Ó. B mais G dividido por 2 é x. Ó. Então, quer dizer que 2x é B mais G também. Então, B mais G é 2x. Então, de novo, mais um 2x. E, além disso, nós também temos que D mais G dividido por 2 é x. Portanto, 2x é D mais G. Então, D mais E também é 2x. Sobrou o x sozinho aqui, né? Sobrou esse x. O que é isso? Isso aqui é a soma de todos os números do quadriculado. Que soma é essa? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1, 9 vezes x. Opa, olha só o que a gente descobriu. Não importa nenhum número do tabuleiro. O único número que importa é o do meio. O número do meio do tabuleiro determina a soma de todos os 9 números do tabuleiro. Então, a gente não precisa saber aqui quais são os outros números. Sabendo esse número do meio, a gente sabe a soma dos 9 números do quadriculado. Qual vai ser essa soma nesse caso? Vai ser 9 vezes
22. 9 vezes 22 vai corresponder a 198. E aí, portanto, esta aqui é justamente a soma de todos os números deste quadriculado. Na barraca de pescaria da festa junina da escola, os peixes valem 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos, e há 10 peixes de cada valor. Após ser pescado, o peixe é devolvido ao tanque. Sem conhecer os valores dos peixes, cada participante pesca 3 deles e, dependendo dos pontos, ganha um prêmio conforme o quadro abaixo. Então, de acordo com este quadro, o chapéu vale 3 pontos, o cuscuz vale 4 pontos, o bolo vale 5 pontos, a pamonha vale 6 pontos, a pipoca vale 7 pontos, um doce vale 8 pontos e um lenço vale 9 pontos. Item A. Maria ganhou um doce. Quais são os valores dos peixes que ela pescou? Bom, a Maria deve ter pescado, então, para fazer a conta, 3 peixes. Então, vamos deduzir aqui quais são os valores desses 3 peixes. Nós sabemos, então, que se a Maria ganhou um doce e o doce corresponde à pontuação de 8 pontos, segundo a tabela dada no enunciado, sabemos que a soma total dos peixes que a Maria pegou é 8. E nós sabemos também do enunciado que a pontuação desses peixes varia de 1 a 3. Assim, nós temos que descobrir de quantas maneiras podemos somar 3 números de 1 a 3 de forma a obter o número 8. Veja então que, se o primeiro peixe pescado por Maria fosse com o valor 1, ou seja, ela encontrasse um peixe com valor 1, então a soma das pontuações dos outros 2 peixes que ela pescou tem que ser 8 menos 1, que é 7. Só que, como a pontuação máxima que um peixe pode ter, como já foi dito, é 3, pois os peixes variam de 1 a 3, a pontuação máxima nessa situação ficaria 1 mais 3, que é 7, e não atingiria 8. Dessa forma, nós concluímos que a Maria não pode ter pescado um peixe que tenha a pontuação 1. Assim, vamos considerar que ela pescou um peixe que tem a pontuação 2, então. Se o primeiro peixe que ela pescou tem pontuação 2, então a soma da pontuação obtida nos outros 2 peixes pescados tem que ser 8 menos 2, que é 6. E qual que é a única forma de obter 6 como soma de 2 números que variam entre 1 e 3? A única maneira é nós pegarmos os 2 peixes com valor 3. Então, nessa situação, o segundo peixe precisa ser o que vale 3 e o terceiro peixe também vale 3. Assim, nesse caso, de fato, pescando essas pontuações, o total vai ser 8. E se então, no primeiro peixe, ela pescar 3? Então, analisando de forma análoga à primeira situação, nós podemos então ter que o segundo peixe ela pode ter pescado que tem valor 2 e o terceiro peixe pescado que tem valor 3. E nesse caso, a soma também será 8. E analogamente, com esse mesmo raciocínio, se a Maria pescar os 2 primeiros peixes valendo 3, o terceiro peixe terá de valer 2 para obter a soma 8. Então, essas daqui são as 3 possibilidades que a Maria tem para ganhar um doce, ou seja, pescar 3 peixes cuja soma seja 8. Mas em quaisquer uma dessas 3 possibilidades, os valores dos peixes sempre vão ser 2, 3 e 3. Assim, a resposta para esta questão é que Maria pescou um peixe com valor 2 e 2 peixes com valor 3. Item B. Preencha a tabela abaixo com as 6 possibilidades diferentes de se ganhar uma pipoca. Bom, pela nossa tabela, nós sabemos que para ganhar uma pipoca, a pessoa precisa obter
uma soma de 7. Então, se a soma dos 3 peixes obtidos for 7, nós teremos o prêmio como sendo a pipoca. Então, analogamente como fizemos no item A, vamos no item B fazer a mesma coisa, analisar o primeiro peixe, qual pontuação ele pode ter obtido, o segundo peixe e em seguida o terceiro peixe. Vamos começar do 1 primeiro. Então, suponhamos que o primeiro peixe saia com valor 1. Nós queremos que o total seja 7 para esta pessoa ganhar um doce. Então, a soma dos números do segundo e terceiro peixe precisa ser 7 menos 1, que é 6. E a única forma de obter o 6, com números de 1 a 3, é no segundo peixe e terceiro peixe, ambos tenhamos o número 3. Então, começando com o primeiro peixe valendo 1, esta é a única opção. Agora, suponha que o primeiro peixe tenha saído o número 2. Se sair o número 2 no primeiro peixe, novamente, como queremos que a soma dos números dos 3 peixes pescados seja 7, a soma do segundo com o terceiro peixe precisa ser 7 menos 2, que é 5. Daí, para obter 5 utilizando os números de 1 a 3, nós temos duas opções. Ou fazemos 2 mais 3, ou fazemos 3 mais 2. Assim, se o primeiro peixe pescado tem valor 2, o segundo peixe pode ter valor 2 e o terceiro peixe valor 3, que essa soma vai dar 7 também. E, analogamente, o segundo peixe pode ter o valor 3 e o terceiro peixe o valor 2. E essa soma também vai dar 7, considerando que o primeiro peixe teve o valor 2. Agora vamos para a última situação. O primeiro peixe teve o valor 3. Se o primeiro peixe teve o valor 3, então, novamente, a soma dos outros dois peixes precisa ser 7 menos 3, que é 4. E de quantas maneiras podemos obter a soma de dois números entre 1 e 3 valendo 4? Podemos obter, então, 1 mais 3, 2 mais 2 e 3 mais 1. Em ambas essas três situações, nós teremos que a soma vai ser 4. Então, podemos ter no primeiro peixe 3, o segundo peixe 1 e o terceiro peixe 3. O primeiro peixe pode ser 3, o segundo peixe 2 e o terceiro peixe 2. E o terceiro peixe pode ser 3, o segundo peixe também 3, e aí o terceiro peixe vai ter o número 1 pescado. Em ambas as situações, nós teremos a soma total 7. Observe aqui que agora nossa tabela está preenchida com todas as 6 possibilidades de se ganhar uma pipoca. E isto finaliza este item. Item C. Qual é o prêmio que sai com maior frequência, ou seja, maior quantidade de possibilidades? Justifique sua resposta. Para argumentar neste item, vamos tentar utilizar o que nós já sabemos do item A e do item B. No item A, nós sabemos que a Maria ganhou um doce que vale 8 pontos. E nós vimos que para obter 8 pontos, nós temos 3 possibilidades. Além disso, observe também que, nessa tabela, para ganhar um lenço, o lenço vale 9 pontos. E para ganhar um chapéu, e o chapéu vale 3 pontos, nós só temos uma situação possível. Para obter 9 como soma de 3 números entre 1 e 3, a única situação é todos os peixes têm o número 3. E no caso do chapéu, a única chance de obter o número 3 é todos os peixes valerem 1. Então vamos organizar essa informação na tabela de pontos. Sabemos então que há 3 possibilidades para se obter um doce. E sabemos que para obter um lenço só temos uma possibilidade, que é os 3 peixes valerem 3. E para ganhar o chapéu, nós temos que todos os peixes têm que valer 1, que é a única possibilidade. Agora, do item B, o item B já nos diz no próprio enunciado que existem exatamente 6 formas para se ganhar a pipoca, ou seja, 6 formas para se obter a pontuação 7. Que nós, inclusive, listamos essa questão. Vamos ver de quantas formas nós podemos obter o cuscuz.
Analisemos o seguinte: se para obter o doce, que é a pontuação máxima menos 1, que é 9 menos 1, que é 8, nós temos 3 situações, será que do chapéu para o cuscuz, que a pontuação adiciona 1, também temos 4 situações? Então vejamos, para obter a pontuação 4, a partir de soma de 3 números, que variam de 1 a 3, nós vamos ter que uma delas vai ter obrigatoriamente de valer 2, porque se todos os peixes pescados valerem 1, obteremos 3. Então, no caso, nós vamos fazer o seguinte: vamos obter 2 peixes com sorteio com valor pescado 1 e um peixe com valor pescado 2. E tal qual no item A, nós vamos ter 3 opções para fazer a soma 4. Nós podemos ter 2, 1, 1, 1, 2, 1 ou 2, 1, 1 nos valores dos peixes que foram pescados. Ou seja, temos 3 possibilidades para obter a soma 4, para ganhar um cuscuz. Então, analisando de forma análoga, no bolo, fazendo o raciocínio, nós também teremos 6 possibilidades, assim como a pipoca. E quais serão essas possibilidades? Vamos listá-las aqui só para ter certeza. Queremos agora que a soma seja 5. Então, no primeiro peixe, se o primeiro peixe tiver o valor pescado 1, os outros 2 peixes precisam ter soma 4. Para obter soma 4, ou temos 1 mais 3, ou temos 2 mais 2, ou temos 3 mais 1. Agora, se no primeiro peixe for o 2 sorteado, nós vamos ter que a soma precisa ser, desses outros 2 valores, precisa ser 3, e para obter essa soma, ou fazemos 1 mais 2, ou fazemos 2 mais 1. E, finalmente, se o primeiro peixe pescado tiver o valor 3, para obter as outras somas que deem 5, o valor do segundo com o terceiro peixe precisa ser 2. Então, resta-nos a possibilidade 1 mais 1. Então, de fato, a soma 5 aqui, nós temos um total de 6 valores. Então, e essa aqui de 4 valores, nós temos 3 possibilidades. Resta-nos agora saber quantos valores o total de pontos vai ser 6 que serão relativos ao prêmio da pamonha. Bom, como já sabemos o valor das possibilidades para obter todos os outros prêmios, observe que o total de somas possíveis é, como no primeiro peixe nós temos 3 possibilidades, no segundo peixe nós temos 3 possibilidades, e no terceiro peixe também temos 3 possibilidades de valor, os números de 1 a 3, então no total temos 3 vezes 3 vezes 3, que corresponde a 27 possibilidades. Mas, daqui para cá, os prêmios cujo valor é menor que a pamonha, que é o 3, 4 e 5, nós temos 1 mais 3 mais 6, que são 10 possibilidades de soma. E os prêmios cujo valor de pontos é maior que o da pamonha, que são a pipoca, o doce e o lenço, também terão 10 possibilidades, que são as 6 da pipoca, mais as 3 do doce, mais a única do lenço. Ou seja, concluímos que as possibilidades que resultam no prêmio da pamonha correspondem a 27, menos os 10 pontuações que dão prêmios com pontuação inferior à pamonha e as 10 que dão prêmios com pontuação superior à pamonha. Então, 27 menos 10 é 7. Daí, concluímos que, para ganhar a pamonha, temos 7 somas possíveis. E aí, como a pergunta do enunciado é qual o prêmio que pode sair com maior frequência, o prêmio que sai com maior frequência é o que tem mais possibilidades de sair. E de todos os prêmios aqui, vê-se que a pamonha pode sair 7 vezes, contra as 6 do bolo e da pipoca, e os demais vão ter 13 e 1 possibilidades. Portanto, o prêmio que sai com a maior frequência é a pamonha. E assim nós finalizamos essa questão e o raciocínio para esta solução.
Em uma fila há 100 pessoas. A primeira e a terceira posições da fila são ocupadas por homens. A cada 5 posições consecutivas, há 3 mulheres e 2 homens. Por exemplo, nas posições 13, 14, 15, 16 e 17, há 3 mulheres e 2 homens. Quantas mulheres há na fila? Bom, vamos analisar. Esta fila possui no total 100 pessoas. Então, é uma fila que a gente sabe que vai ter no total 100 pessoas. Só que a cada 5 posições consecutivas, há 3 mulheres e 2 homens. Então, ó, se eu pegar aqui só de ilustração as primeiras 10 posições, se eu dividir aqui no meio, 5 para cá, 5 para cá, eu sei que aqui tem 3 mulheres, eu vou colocar a mulher com a letra M, e 2 homens. Aqui as posições de 1 até 5. Aí as posições daqui de 6 até 10, também vai acontecer a mesma coisa, 3 mulheres e 2 homens. Ou seja, a cada bloquinho de 5, eu vou ter sempre 3 mulheres e 2 homens. Para saber o total de mulheres na fila, eu quero saber quantos bloquinhos de 5 eu tenho nessa fila que tem 100 posições. Bom, se eu dividir 100, que é o total de pessoas na fila, em blocos de 5 pessoas, se eu dividir 100 por 5, o total vai ser de exatamente 20 blocos, né? E não vai sobrar nenhuma pessoa, porque 20 vezes 5 é 100. Então, eu vou ter no total 20 blocos de 5 pessoas. Em cada bloco, o enunciado nos diz que tem 3 mulheres. Bom, existem 20 blocos. Cada bloco tem 3 mulheres. Então, o total de mulheres na fila é 20 vezes 3, que corresponde a 60 mulheres. E isso aqui vai finalizar nosso item A. Observe que isso aqui é uma invariante em relação à posição que eu pegue. Se eu pegasse de 1 até 6 aqui, também aconteceria a mesma coisa. Ia dar sempre, eu podia dividir em 20 blocos, e aí o número de mulheres seria sempre 60. Por isso que há 60 mulheres na fila. Item B. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Para simplificar a escrita, vamos adotar H, a letra H para homem, e a letra M para mulher. Sabemos pelo enunciado que a cada 5 posições há 3 mulheres e 2 homens. Então, se eu quebrar aqui no meio, né, igual a gente fez no item A, na posição 5, eu sei que daqui para cá, nessas 5 primeiras posições, tem 2 homens e 3 mulheres. Ah, mas a posição 1 e a posição 3 é homem. Tem que ter 3 mulheres aqui. Então, a posição 2 tem que ser uma mulher, a posição 4 tem que ser mulher, e a posição 5 também tem que ser mulher, né? Porque aí, ó, 3 mulheres e 2 homens. Vai satisfazer o enunciado. Agora, observe que essa condição é a cada 5 posições consecutivas. Então, se vai da posição 1 até a 5, da posição 2 até a posição 6, a mesma coisa tem que acontecer. Tem que ter aqui 3 mulheres e 2 homens. Bom, eu tenho 3 mulheres aqui, ó, 1, 2, 3, e um homem. Então, para dar 2 homens, aqui tem que ser homem. Agora, a mesma coisa, da posição 7 até a posição 3, de novo, tem que ter 3 mulheres e 2 homens. Aqui é homem, aqui é homem, aqui é mulher, mulher. Então, para dar 3 mulheres, falta uma mulher aqui. Então, a posição 7 é mulher também. E aí, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Da posição 4 até a 8 também. Tem que ter 3 mulheres e 2 homens. Aqui eu já tenho 3 mulheres, ó, 1, 2, 3. E um homem só. Então, aqui vai ser homem. Posição 9, de novo, da posição 5 à posição 9. O que nós temos aqui? Ó, posição 5 à posição 9. Temos 2 mulheres e 2 homens. Falta o quê? Falta uma mulher. Então aqui vai ser mulher. E finalmente a posição 10 são as últimas 5 aqui. Ó. Homem, mulher, falta uma mulher. Portanto, nós completamos a tabela com essa sequência. A sequência vai ficar homem, mulher, mulher, e aí a sequência se repete. Homem, mulher, mulher. Se eu for fazer a posição 11, o que vai acontecer?
vai ter de novo 3 mulheres e um homem, aqui vai vir homem de novo. Então, repare no seguinte, que a cada 5 posições, a cada bloco de 5, a sequência vai ser sempre a mesma, vai ser sempre homem, mulher, homem, mulher, mulher. Homem, mulher, homem, mulher, mulher, e assim por diante. O item B é só completar essa tabela com a posição de 1 a 10, mas essa observação aqui vai ser fundamental para o próximo item. Item C. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Ora, como eu acabei de observar, no item B, a gente reparou que a sequência de 5 e 5 é sempre homem, mulher, mulher. Não importa aqui, ó, aqui é a posição 5, a posição 4, a posição 3, aqui é a posição 10, 9, 8. Então o que acontece? Se a cada bloco de 5 a sequência é sempre essa, a sequência é sempre homem, mulher, mulher, em particular, se eu for de 5 e 5 até chegar no final, na posição 100, essa mesma sequência vai se repetir. Então, quais vão ser as últimas 5 posições? A posição 96, 97, 98, 99 e 100. Vão ser justamente essa sequência aqui. Então, a 96 vai ser homem, 97 mulher, e aí 98 vai ser homem, 99 vai ser mulher, e a 100 também vai ser mulher, porque como eu disse, a sequência aqui se repete desde o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar em 96, 97, 98, 99 e 100. De 5 em 5 a sequência é sempre a mesma. Justamente por isso essa sequência aqui fica, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, né? Como eu falei, até chegar a 96, 97, 98, 99 e 100. Observe aqui que cada coluna deixa o mesmo resto na divisão por 5. Então, todos os números que deixam o resto 1 na divisão por 5 vão ser homens, assim como todos que deixam o resto 3 na divisão por 5 também vão ser homens. Isso é uma coisa bem interessante para se notar. Por isso que, como 98 deixa resto 3 na divisão por 5, vai corresponder a um homem e as duas demais posições vão corresponder a mulheres. Por isso aqui vai ser homem, mulher e mulher. E isto finaliza esta questão. Um quadrado com área igual a 36 centímetros quadrados foi recortado nas 6 peças da figura. Foram feitos 8 cortes retos, 4 de um mesmo tamanho maior e outros 4 de um mesmo tamanho menor, em ângulos múltiplos de 45 graus. Temos aqui as 6 peças que foi feito a divisão desse quadrado. Item A. Desenhe no quadrado abaixo como poderiam estar essas peças antes de recortadas. Veja que nós temos aqui 6 peças e nós temos que colocar nesse tabuleiro, que já está dividido aqui em 9 quadradinhos. Agora veja que esse quadrado aqui e esse, aparentemente, devem ser de tamanhos diferentes. Como a figura estava colada inicialmente, né, lembrando, isso aqui é um quadrado de área 36 centímetros quadrados, quer dizer que cada um desses lados aqui ou pertence a um lado aqui no quadrado ou pertence a um corte que foi feito. Então veja aqui, esses dois triângulos provavelmente se encaixam com metade de um quadrado. Veja, esse aqui é um quadrado, dá para dividir em 2 triângulos. Da mesma forma, a gente consegue ver aqui que esse quadrado é mais ou menos do tamanho se a gente pegar essa figura aqui e dividir aqui no meio, tá vendo? Esse lado aqui é igual a esse. Como esse quadrado aqui é maior, e esses lados aqui, eles têm que estar juntos com alguma das outras figuras aqui, veja que esse pedaço aqui é maior do que esse lado aqui, porque isso aqui é uma diagonal, se é uma diagonal de um quadrado, ó, e a diagonal sempre é maior que a medida do lado. Portanto, se a gente quiser encaixar essas figuras aqui, esse lado desse quadrado tem que ir aqui em cima desse pedaço dessa figura aqui. Então vamos pegar essa figura e jogar aqui no nosso quadrado inicial. Eu vou colocar ela aqui embaixo. Agora a gente acabou de ver que esse quadrado aqui, ele precisa ir nessa diagonal aqui. Portanto, nós vamos colocar ele assim aqui, todo torto. Então a gente já colocou o quadrado aqui, que é essa figura aqui. Colocamos esta figura aqui, que vai aqui. E agora precisamos completar o que sobrou. Obviamente, aqui sobrou metade de um quadrado, que pode ser um desses triângulos. Então eu vou, por exemplo, pegar esse triângulo aqui e colocar aqui.
Agora, esta figura aqui pode se encaixar nesse pedaço aqui, ó. Esta figura aqui eu posso colocar exatamente aqui. E aí, finalmente, este outro triângulo aqui vai corresponder a esse triângulo aqui, e aí sobrou esse quadrado aqui, que pode corresponder a esse quadrado aqui. Portanto, nós acabamos de desenhar as 6 figuras aqui nesse quadrado, de modo que representam como as peças estavam antes de ser cortadas. Obviamente que eu posso pensar também em fazer invertido, né, a reflexão ou rotação dessa figura aqui, mas em essência o corte é esse que está apresentado aqui. Item B. Qual é a área de uma peça pentagonal? No item A, nós já vimos como as nossas peças estavam inicialmente antes de serem recortadas, da maneira que eu reproduzi aqui. Então, vamos aproveitar esse tabuleiro aqui e essas divisões que já foram feitas para tentar simplificar o nosso cálculo. A gente sabe que a área desse quadrado é de 36 centímetros quadrados. Se a medida da área desse quadrado é 36, isso significa que a medida do lado é raiz quadrada de 36, que corresponde a 6 centímetros. Mas veja que esses 6 centímetros aqui, nessa divisãozinha aqui, está dividido em 3 quadrados aqui, ó, 3 quadradinhos de lado, e aí como aqui o total mede 6, quer dizer que cada um desses quadradinhos aqui mede 2 centímetros. Agora, veja que a peça pentagonal é esta figura aqui em vermelho, né, porque ela tem 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa peça, olhando aqui por essa divisão do quadrado maior, ela pode ser dividida em 2 quadrados desses daqui, mais um triângulo aqui. Só que esse triângulo aqui, a gente sabe que mede metade do quadrado. Então, quer dizer que a área dele é metade da área desse quadrado aqui. Cada um desses quadrados tem um lado que mede 2. Então, aqui quer dizer que a área desse quadrado aqui é 2 vezes 2, 4. A área desse quadrado aqui também vai ser 2 vezes 2, 4. E a área desse triângulo é metade da área de um quadrado desses. Como a área do quadrado todo é 4, a área desse triângulo aqui tem que ser 2. Portanto, a área da peça pentagonal corresponde a somar essas 3 áreas aqui. Então, a área da peça pentagonal é 2 mais 4 mais 4, o que corresponde a 10 centímetros quadrados. Portanto, esta é a área de uma peça pentagonal. Item C. Qual é a razão entre as áreas da menor e da maior peça quadrada? Vamos relembrar que no item B a gente já viu que esta figura quadrada aqui, que está dividido em 9 quadradinhos menores e também divididos nas 6 peças que a gente recortou, tem esses quadrados aqui e o quadrado menor é esse amarelinho aqui. A gente já viu que esse lado aqui mede 2 e esse aqui mede 2. Então a gente já sabe que a área desse quadrado menor é 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. O quadrado maior é esse aqui que está em azul. Agora, observe que esse quadrado maior, ele é composto da forma que foi feito aqui por 4 triângulos. Se eu fizer essas 2 diagonais, fica mais claro isso. Eu estou dividindo esse quadrado maior aqui em 4 triângulos exatamente iguais a esse. No item B, a gente viu que esse triângulo aqui é igual a esse pedaço que está aqui, e a gente viu que esse triângulo aqui, a área dele é metade da área desse quadrado aqui. Então, quer dizer, cada um desses 4 triângulos tem área que é metade da área do quadrado menor. Se a área desse quadrado menor é 4, cada triângulo aqui, a área mede 2. Então, cada um desses triângulos aqui mede 2 de área. Portanto, isso significa que a área desse quadrado maior é 2 vezes 4, que é 8. Portanto, a gente descobriu que a área do quadrado maior é de 8 centímetros quadrados, a área do quadrado menor é de 4 centímetros quadrados. O enunciado quer a razão entre as áreas do menor e do maior. Então, eu vou pegar a razão entre o menor, que é 4, e o maior, que é 8. Isto aqui é uma fração que pode ser simplificada. Se eu dividir o numerador e o denominador por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 vai dar 2. Portanto, isso significa que a razão entre as áreas da menor e da maior peça quadrada é meio, ou seja, a área de um é o dobro da área do outro. Os círculos do diagrama devem ser preenchidos com números naturais diferentes. 2 números escritos em círculos ligados por um segmento devem ter um divisor comum maior do que 1. Por exemplo,
8 e 15 nunca vão ser escritos em círculos ligados por um segmento. Ao lado temos um exemplo de preenchimento. Observe que os círculos que estão ligados por um segmento sempre são divisíveis por um divisor comum. Por exemplo, 13 e 26, o 13 é um divisor comum dos dois. 8 com 4, o 4 é um exemplo de divisor comum. 10 com 4, o 2 é um divisor comum. E assim por diante. Agora que nós já entendemos como é feito o preenchimento desses círculos, vamos aos itens. Item A. Faça um preenchimento para os círculos vazios abaixo. Então, para a gente poder fazer um preenchimento correto, nós temos que pegar números que tenham divisores incomuns quando os círculos estão ligados entre si. Veja que eu tenho aqui o 7 e esse 7 está ligado a esse círculo aqui. Portanto, esse número aqui tem que ter um divisor em comum com 7. Como o 7 é um número primo, nós sabemos que os únicos divisores dele são 1 e o próprio 7. Então, eu preciso pegar aqui um número que é um múltiplo de 7. Vou pegar, por exemplo, o 14. Agora, vamos observar as extremidades que já têm números impressos. Aqui nós temos o 2. Como o 2 também é um número primo, seus únicos divisores são 1 e o 2, esses dois números aqui precisam ser números que compartilham o 2 como divisor, ou seja, podem ser quaisquer números pares. Vou escolher, por exemplo, o 4 e o 8 para ser esses dois números. Agora, vamos observar esta outra extremidade. Temos o 9 aqui. O 9 é um número que possui 3 divisores. 1, 3 e 9. Assim, o número que eu escolher aqui, esses números aqui, como eles estão ligados entre si, eles precisam ter um divisor comum com 9. Vou escolher o 3, por exemplo. Então, eu vou escolher dois números que são múltiplos de 3. Por exemplo, vou pegar o 12 e o 6. Agora falta só esse círculo aqui. Esse círculo precisa ter um número que tenha um divisor comum com 6, 14 e 8. O 6, a gente sabe que tem 4 divisores. 1, 2, 3 e 6. O 8 tem 4 divisores também. 1, 2, 4 e o próprio 8. E o 14 também tem 4 divisores. Quais são eles? 1, 2, 7 e 14. Portanto, o número que eu preciso colocar aqui no círculo tem que ser divisível por um divisor comum do 14, 8 e 6. O menor divisor comum desses três aqui, ó, é o 2. Então eu vou escolher um número par qualquer para ser aqui. Você escolhe o seu número par favorito. Vou escolher aqui o 28. Assim, esse aqui é um preenchimento possível para os círculos vazios. Lembrando que há várias soluções possíveis, contanto que elas respeitem que números ligados por extremidades tenham um divisor em comum. Item B. Preencha os círculos abaixo de modo que o maior número escrito seja 12. Como esses círculos precisam ter números no máximo 12, vamos listar todos os números que nós podemos colocar aqui. Observe que há 9 círculos para a gente preencher e temos aqui no total 11 números que nós podemos colocar, já que um não pode ser colocado porque esse tem que ter divisor comum maior do que 1. Como um só tem um único divisor que é ele mesmo e não pode estar na nossa lista. O 12 precisa estar na nossa lista, então a gente vai usar o 12 em algum lugar aqui. Assim, isso significa que desses 11 números, apenas 2 não vão poder ser colocados nesses círculos aqui. E quais serão nossos candidatos a números que não podem estar nesse círculo? Como eu preciso de números que tenham divisores em comum, faz sentido que eu elimine números que são primos e, portanto, não possuem divisores comuns com nenhum número menor que 12. Então, vamos analisar. O 5, ele tem um divisor comum com o 10, então eu posso colocar os dois juntos aqui. Como o 5 é um número primo, ele só tem o único que pode ir do lado dele, vai ser o 10. Então, o único que tem uma ligação apenas aqui é aqui. Então, eu vou pôr o 5 aqui e o 10 aqui. Vou pôr o 10 aqui no meio, porque como o 10 é par, eu posso ligar ele com um número par aqui. Vou utilizar o menor número par possível aqui, o 2, por exemplo. Agora, aqui e aqui precisam ir outros dois números pares. Faltam o 4, 6, o 8 e o 12. Então eu vou separar aqui o pessoal que é múltiplo de 4 e desse lado aqui o pessoal que é múltiplo de 3. Porque eu vou precisar colocar de algum jeito o 3, o 6 e o 9. E o 9, como ele é par, ele tem um divisor comum com 2. Então eu vou pôr o 6 aqui. E aí o 3 e o 9, como eles são divisíveis por 3, e o 3 também divide o 6, eu posso, por exemplo, pôr o 9 aqui e o 3 aqui. Então, eu já usei todos os múltiplos de 3 disponíveis aqui. E desse outro lado, eu vou pôr os múltiplos de 4. Então, eu vou pôr aqui o 4, o 8 e o 12. Então, nós acabamos de preencher o 4, o 8 e o 12. E os números que ficaram de fora foram justamente os números primos que não possuem nenhum divisor comum com esses números de 1 a 12.
que são, no caso, o 7 e o 11. Assim, uma maneira de preencher os ciclos de modo que o maior número escrito seja 12 é a que aparece aqui. Lembrando que há outras possibilidades de resposta, mas todas elas utilizarão exatamente esses números e não utilizarão nem o 7 nem o 11. Contanto que elas respeitem que números ligados por extremidades tenham um divisor em comum. Item C. Explique por que é impossível preencher os ciclos de modo que o maior número escrito seja menor do que 12. A gente já observou no item B que nós temos 9 círculos. E agora nós queremos que o maior número escrito seja menor do que 12. Então quer dizer que ele precisa ser no máximo 11. Vamos ver quais números que a gente precisa colocar nesses círculos? Os nossos candidatos para os números que podemos colocar nos círculos são os números que vão de 2 até 11. Observe que eu tenho 10 possibilidades de número e 9 precisam ir aqui. Assim eu vou eliminar apenas um número. Mas pelo item anterior a gente viu que o 7 e o 11 ficaram de fora. Por quê? Porque eles não tinham divisor em comum com nenhum número menor que está aqui. Então, o 11 não vai poder aparecer nesses círculos aqui, porque se eu colocar ele em qualquer lugar, por exemplo, se eu colocar o 11 aqui, não vai ter ninguém que tenha uma divisão em comum com ele para eu colocar que seja menor que 11. Portanto, nas nossas possibilidades, o 11 não pode estar. Assim, sobrou esses números aqui e todos eles precisam estar nos círculos. Mas observe que o 7 também não tem nenhum divisor em comum, porque ele é primo. Então, nem o 7 nem o 11 podem ir na minha configuração de círculos, porque eles não têm nenhum divisor em comum que é menor que 12. Assim vão sobrar exatamente 8 números para 9 círculos, ou seja, vai sobrar um círculo que não vai ter número e, portanto, não é possível preencher os círculos de modo que o maior número escrito seja menor que 12. Jade possui um tabuleiro 6x6 e 12 peças em formato de L, como na figura. Cada peça cobre 3 quadradinhos do tabuleiro. Ela coloca as peças no tabuleiro sem sobreposição. Aqui nós temos a imagem dessa peça. Agora, o item A nos diz que Jade já colocou algumas peças no tabuleiro abaixo. Termine de colocar as peças que faltam, cobrindo todas as casas do tabuleiro. Ou seja, aqui nós temos essas 5 pecinhas e a gente tem todos esses espaços aqui e a nossa ideia é tentar cobrir todas as casas. Portanto, nós temos que tentar observar sempre uma maneira de deixar casas livres. Veja aqui, o formato dessa peça, que é um formato de L, faz com que eu sempre precise deixar para conseguir colocar outra peça aqui, pelo menos um espaço aqui. Ó. Por exemplo, se eu pegar a peça e colocar aqui, e aí eu vou fechar essa peça aqui, por exemplo, se eu fizer isso, não vai dar certo para eu fazer o preenchimento do tabuleiro, porque vai ficar esse espaço aqui com 2 quadradinhos, um do lado do outro. Portanto, eu sempre tenho que deixar um quadrado livre aqui para conseguir encaixar outro L aqui. Portanto, ao invés de colocar aqui nossa peça, eu posso colocar ela assim, por exemplo, porque aí eu não fecho aqui. E aqui embaixo o mesmo princípio vai valer. Se eu fizer isso aqui, ou ao contrário, por exemplo, eu fecho esses 6 quadradinhos e bloqueio esses 2 últimos. Portanto, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui em cima espelhado, colocar uma peça L aqui e colocar outra peça em forma de L aqui. Agora vamos tentar complementar o que falta. Ó. Aqui eu tenho uma peça aqui que eu posso enfiar aqui L para fechar esses aqui. Aí aqui, ó, sobrou aqui que eu posso colocar esse L. E por último, eu posso fechar aqui com essa outra peça. Portanto, esta aqui é uma maneira de terminar de colocar as peças nesse tabuleiro de modo que nenhuma casa fique vazia. Item B. Jade colocou 2 peças no tabuleiro, como na figura. Coloque mais 4 peças nesse tabuleiro, de modo que seja impossível colocar uma 7ª peça. No item A, nós já observamos, fizemos o raciocínio de que quando a gente coloca uma peça em forma de L, inclusive aqui já tem um desenho desse jeito que está aqui, esta peça aqui está bloqueando essas 2 casinhas aqui. Ó. Eu não posso colocar a nossa peça em forma de L para preencher esses 2 quadradinhos, no máximo 1, né? Se eu fizesse isso aqui, eu preencheria 1, mas eu não poderia preencher os 2. Assim, veja que essa configuração que está aqui, ela faz com que esses 2 detalhes aqui bloqueiem esses 2 cantos aqui.
Então eu vou tentar repetir essa configuração para bloquear esses outros cantos aqui. Vou fazer então, pegar essa peça aqui, colocar aqui, essa aqui, eu estou repetindo essa configuração aqui. E vou colocar aqui também. O que acontece? Eu acabei de adicionar 4 peças, o que o enunciado quis. E olha só, como essas duas peças aqui já bloqueiam esse espaço aqui, essas duas peças dessas duas linhas aqui também vão bloquear esse pedaço aqui, e essas duas peças aqui vão bloquear esse pedaço aqui. E aqui é a mesma coisa, esses aqui vão estar tudo bloqueado. E aqui no meio ó, vai sobrar esses pedacinhos aqui que não cabe uma peça em forma de L. Portanto, com esta configuração que foi feita aqui, eu não consigo mais colocar nenhuma peça, nem a 7ª, nem a 8ª, nem nenhuma peça. E eu completei com mais 4 peças. Então, esta é a maneira de resolver esse item aqui. Item C. Explique por que, qualquer que seja a maneira que Jade coloque 5 peças no tabuleiro, sempre será possível colocar mais uma. Para resolver esta questão, vamos utilizar como exemplo o que nós fizemos no item A, que nós tínhamos um tabuleiro com 5 peças. E aí, esse tabuleiro, obviamente, a gente consegue completar ele com todas as peças, porque o item A mostra que isso é possível. Mas vamos utilizá-lo como base para o nosso raciocínio. O que acontece é que o tabuleiro total, veja que ele tem 6 quadradinhos aqui, e ele tem 6 quadradinhos aqui, ou seja, ele tem 6 vezes 6, 36 quadradinhos no total. Cada peça em forma de L ocupa quantos quadradinhos? Ocupa 1, 2, 3 quadradinhos. Portanto, 5 peças do tabuleiro vão ocupar 5 vezes 3, que é 15 quadradinhos. Portanto, se eu coloco 5 peças, 15 quadradinhos estão ocupados, vão sobrar 21 quadradinhos. Agora observe que, para eu bloquear, para eu impedir que seja possível colocar mais uma peça, o que acontece? Eu precisaria obter uma formação igual a do item B, não é? Quando a gente tinha uma formação desse tipo, a gente criou 2 quadradinhos um do lado do outro aqui, e isso bloqueia a colocação de outras peças. Por que isso aconteceu esse bloqueio? Porque esses 4 pedacinhos aqui, ó, se eu pegar esse subquadradinho aqui que tem 4 por 4, que tem 4 quadradinhos, veja que esses 2 aqui, eles ficaram livres, e aí isso significa que se eu fizer esta posição aqui, eu evito que tenha mais peças. Só que esse quadradinho aqui, então, precisa ter pelo menos 2 casas ocupadas por uma peça em forma de L. Porque se só tiver uma casa ocupada, eu posso enfiar uma peça em forma de L aqui, não importa qual casa eu ocupe, né? Se eu, por exemplo, eu tenho os 4 aqui e ocupo, sei lá, esta casa aqui, tá bom, ocupei esta casa, aqui eu enfio a peça em forma de L. E aí eu continuo completando. Logo, para ter esta formação, cada subquadrado 2 por 2 precisa ter pelo menos 2 casas livres. Ou seja, quantas casas livres eu posso ter, no mínimo, para garantir que eu não posso pôr em cima do tabuleiro? Ó, eu posso quebrar esse tabuleiro aqui, ó, aqui em vários quadradinhos que tem 4 cada um. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em cada um desses 9, eu tenho que preencher, deixar 2 em branco. Tá bom, então eu tenho que deixar 18 em branco. Só que aqui eu só deixei 15. Para travar o tabuleiro, eu precisaria deixar no máximo 18 em branco. Ou seja, vai sobrar 3 quadradinhos, ou seja, pelo menos um subtabuleiro 2 por 2 que só vai ter um pedacinho. E aí, por isso, como vai sobrar esses 3, eu sempre vou poder adicionar mais uma peça em forma de L.